Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. O assunto desse vídeo é regra de 3. Regra de 3 é uma técnica para resolver problemas. E eu acho que em todas as provas de concurso tem regra de 3. Se tem matemática, vai cair regra de 3, especialmente se o concurso for de ensino médio, né? Cobrar os conteúdos do ensino médio, apesar de que regra de 3 é um conteúdo do ensino fundamental 2. Bom, vou falar um pouquinho sobre a regra de 3 e depois eu vou resolver duas questões. Uma questão é do Instituto Federal de Santa Catarina e a outra é do IALP, que é uma prova de agente administrativo da Prefeitura de Arco Verde, né? Então, a regra de 3 é uma técnica para resolver problemas. Quais problemas? Problemas que tenham grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, eu posso pensar na seguinte situação. Eu tenho, vou fazer um certo evento, estou organizando esse evento e eu vou precisar de seguranças, eu vou precisar de uma certa estrutura. Então, nós vamos pensar o seguinte, que eu vou ter uma certa quantidade de convidados, eu vou ter uma certa quantidade de convidados para essa festa e eu vou ter uma certa quantidade de pessoas para executar os serviços, né? E o que acontece? Se eu aumentar muito a minha quantidade de convidados, eu também vou ter que aumentar a quantidade de pessoas da área de serviços. Por quê? Sei lá, posso ter, cada 100 convidados, eu tenho que ter 2 seguranças, por exemplo, né? Mas se eu tiver muitos convidados, eu tenho que ter muitos seguranças. Então, se eu aumento a quantidade de convidados e aumento a quantidade de seguranças, são grandezas diretamente proporcionais. E um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho uma fábrica. E uma fábrica, ela produz, eu tenho máquinas, uma certa quantidade de máquinas, que produzem uma certa quantidade de peças, por exemplo. Se eu comparar a quantidade de máquinas e a quantidade de peças produzidas, eu estou com grandeza diretamente proporcional. Mas se eu pegar máquinas e o tempo, eu tenho um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Pensa assim, uma certa quantidade de máquinas produzem uma certa quantidade de peças. Compro mais máquina, mais máquinas, tragam mais máquinas. O que vai acontecer com a minha produção? Vai aumentar também. Se eu aumento a quantidade de máquinas e eu aumento a quantidade de peças, diretamente proporcionais. Agora, eu tenho uma certa quantidade de máquinas e eu digo para o meu cliente, olha, vai demorar lá 20 dias. Com essas máquinas que eu tenho, 20 dias. Mas e se eu aumentar a quantidade de máquinas? O que acontece com o tempo? Se eu tiver muito mais máquinas produzindo, o tempo vai diminuir. Então, eu aumento a quantidade de máquinas, mas eu diminuo o tempo, grandezas inversamente proporcionais. Então, veja que aqui eu usei máquinas e máquinas, né? Em 2 exemplos, e um é diretamente e outro inversamente. Então, não tem como decorar, tem que pensar. Mas, quando eu falo em aumentar as duas, não é simplesmente aumentar, tá? Tem que aumentar na mesma razão. Mas para você pensar na resolução dos problemas, você pode pensar, se aumenta as duas ou diminui as duas grandezas, diretamente proporcional. Agora, se você aumenta uma e diminui a outra, inversamente proporcional. Vamos ver agora na prática como isso funciona resolvendo as questões. Então, vamos para a primeira questão. A capacidade máxima que uma determinada caminhonete suporta é 2.400 kg de cimento, o que equivale a 2.000 tijolos. Se a caminhonete está carregada com 1.434, quantos tijolos no máximo ela ainda poderá carregar? Então, eu sei que essa caminhonete suporta no máximo 2.400 quilogramas de cimento. Então, eu tenho aqui a carga, vou chamar assim.
A carga da minha caminhonete é 2.400 quilogramas de cimento. E isso equivale a 2.000 tijolos. Se a caminhonete tem 1.434 quilogramas de cimento, quantos tijolos que eu ainda posso colocar? Então, eu vou descobrir quantos tijolos que tem na caminhonete. Daí eu consigo descobrir quantos que faltam. Então, eu tenho 1.434 quilogramas. Eu quero saber quantos tijolos. 1.434 e quantos tijolos. Eu vou descobrir primeiro o equivalente a tijolos. Quantos tijolos eu tenho nessa caminhonete? Vamos analisar se elas são diretamente proporcionais primeiro. O que a gente faz? A gente vai copiar na ordem que está lá aquele que tem X, tá? Agora, eu vou pensar assim. 2.400 quilogramas são 2.000 tijolos. Se eu colocar menos carga, o que acontece com tijolos? Menos tijolos. Então, são de grandezas diretamente proporcionais. Como são diretamente proporcionais, eu vou copiar na mesma ordem. Se fosse inversamente, eu ia inverter. Então, agora eu posso multiplicar, aplicando a propriedade das proporções, assim, ó. E vai ficar 2.400x é igual a 2.000 vezes 1.434. Isso vai dar 286.800. Agora, para eu achar o valor de x, é só dividir tudo por 2.400. Dividindo tudo por 2.400, eu encontro 1.195. O que significa 1.195? São tijolos que já estão na caminhonete, ok? Então, pensa comigo. Nessa caminhonete, cabia 2.000. Já tem 1.195. Então, cabia 2.000, já tem 1.195. Quantos que eu ainda posso colocar? 805. Ok? Vamos para a próxima questão. 2 trabalhadores realizam um determinado serviço em 9 dias, recebendo o valor de 10.000. Quanto receberão pelo mesmo serviço se trabalharem 15 dias e contratarem um ajudante? Então, nós temos trabalhadores, tempo em dias e o dinheiro que eles irão receber. São 2 trabalhadores que trabalham 9 dias e recebem 10.000. Mas agora, quantos? 3 trabalhadores, né? Vai ter um trabalhador a mais. Quantos dias? Serão 15. Acho que é saber quanto eles vão receber. Primeira coisa é verificar se elas são diretamente proporcionais ou não. Como que a gente faz? Copia exatamente como está aquela que tem X. E compara ela com as outras. Então, eu vou comparar o dinheiro com o trabalhador, tá? Para 2 trabalhadores, eu preciso desembolsar 10.000. Com mais trabalhadores, preciso desembolsar mais dinheiro, natural. Então, 2 trabalhadores recebem 10.000, 3 trabalhadores vão receber mais. O que eu vou fazer? Considerar que são grandezas diretamente proporcionais. Então, 2 para 3. Agora, eu vou pensar em dias. Esses trabalhadores recebem por dia. Então, 9 dias de trabalho rendeu 10.000. Com 15 dias de trabalho tem que render mais. Diretamente proporcionais. Só copiar. Agora, nós vamos multiplicar ali o 2 vezes 9, o 3 vezes 15, mas se preferir, você pode simplificar. Então, é 10.000 está para x, assim como. Se multiplicar, vai ficar 9 vezes 2, 18, e 3 vezes 5, 45. Se você simplificar, você pode dividir tudo por 3. Sim, ó.
divide o 9 por 3, dá 3, e divide o 15 por 3, que dá 5. Então, aqui fica 6, 3 vezes 5, que daria para simplificar de novo por 3, tá? Então, se eu simplificar de novo, vai ficar 10.000 x, divido tudo por 3, 2 quintos. Isso é bom porque as contas ficam menores, pode fazer de cabeça. Aí aqui, então, 2x é igual a 50. Então, x vai ser igual a 25.000. Ok? Veja, a regra de 3, ela pode ter mais de uma grandeza. E quando tem mais de uma, a gente faz assim, ó. Tem essa multiplicação aqui. Quando ela só tem 2 grandezas, não tem essa multiplicação, ok? Então é isso por hoje. Bons estudos. Não esquece de se inscrever no canal.